Segundo, perguntado, está gravado em vários canais de televisão, da entrevista para rádio, ao vivo, não sei o que e tal, indagado o seguinte, se os senadores, e não a bancada, porque eu não sei nem como votou os parlamentares, votaram os parlamentares, os deputados federais, se os senadores do Amazonas tinham votado contra os interesses do Estado do Amazonas nessa PEC referente à PEC anterior, né, que foi, nós votamos aqui, se tinham votado, não votaram contra, mas se abstiveram. Na prática, votaram contra os interesses do Estado do Amazonas. Repito aqui, é só pegar o parágrafo 7º, o artigo 15 que introduz o parágrafo 7, que diz o seguinte: aplicam-se aos bens desenvolvidos no país que sejam incluídos na categoria de bens de informática e automação por essa lei, conforme regulamento, os seguintes percentuais. 1. Redução de 100% do imposto tal, e aí vai, redução. Ou seja, se estendeu para o Brasil, nesse item, o que só era da Zona Franca de Manaus. E, aliás, eu ainda disse, na ocasião, o senador Mário Couto usou da palavra e disse: que saudade do senador Arthur Virgílio. Escutem, disse ou não disse, senador Mário Couto? Eu disse aqui, eu disse o seguinte: então, não é que votaram contra, votaram, deixaram de votar, se abstiveram, pode pegar aí eu não tinha nada com isso. Agora me perguntaram, eu vou falar o quê? Eu vou ficar calado? E eu disse o seguinte: e o que eu digo? Olha, são as amarras. Que amarras? Amarras políticas. Ou eu estou dizendo que os senhores são... ou não. Os senhores não votaram contra o governo, ou seja, de certa forma, não chancelaram o interesse do Estado de Vossa Excelência. Por que razão? Por conta do Palácio. Infelizmente, tem muitos parlamentares aqui que são manietados pelo Palácio. Faz o que o Palácio quer. Agora, o culpado sou eu? Eu fui lá e perguntaram, eu respondi. Não faltei com a cortesia, não faltei com o respeito e não faço. Nenhum senador aqui. Pergunta ao senador Renan Calheiros se alguma vez eu faltei com respeito a ele, mesmo nos embates mais duros. Pergunte ao senador José Sarney, pergunte à senadora Céres Flessarenko, que votei naquela ocasião pela absolvição dela, e hoje está aí provado nos jornais que ela era inocente, porque eu tinha convicção que havia alguma coisa por trás. Isso é um sentimento, é um feeling, que quem milita na justiça o tempo inteiro sabe. Eu sabia que tinha alguma coisa contra a senadora Céres, e está provado hoje que teve alguma coisa contra a senadora Céres. Está aí o senador Magno Malta, que foi investigado por mim até o último minuto. Dei trabalho para o senador, quebrei todos os sigilos dele e votei. Agora, espera lá, senador Mozarildo, eu não fui jamais, ainda mais de graça, levianamente, vou brigar com a senadora Vanessa Graziotin. Por quê? Vou brigar com o senador João Pedro. Por quê? Qual a razão? Vou chegar lá e falar mal deles? Qual a razão disso? A única oportunidade que eu tive foi para falar bem de um senador que eu conheci e que fez uma obra que, na minha opinião, era importante. Agora, perguntado, eu não posso falar: olha, eu não estava lá, eu não vi. Os senhores não votaram. Eu vou falar o quê? Os senhores não votaram em favor do Estado do Amazonas. Não votaram contra, mas não votaram a favor. Obedeceram o Palácio. Concluindo, senador Damasio Torres. Então é isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Não faltei com respeito, não fui leviano, não critiquei o Estado do Amazonas. Pelo contrário, ainda lembrei lá que o Estado do Amazonas, no fim do século XIX, no ciclo da borracha, mantinha o Brasil. Então, vou considerar essa questão. Sei que Vossas Excelências ficaram magoados, né? Não esperava que o jornal fosse colocar isso na primeira página. Para quê? Uma bobagem. Agora, fui perguntado e respondi. Os senhores realmente poderiam ter feito uma menção expressa contra esse artigo 5º que introduziu o parágrafo 7º, que estendeu o benefício para o resto do país nesse item. Ponto final. Não houve desrespeito, não vou ligar para jornal coisa nenhuma, eu disse mesmo, e o meu objetivo lá era outra. Fui receber uma comenda do Nação Mestiça por dizer que o Brasil não é feito só de brancos e negros, que os caboclos amazônicos também existem.
né? Então é isso. Agradeço, muito obrigado, não desrespeitei, não faltei com decoro, não ataquei nenhum colega, não disse nada de ninguém, e quando mencionei o nome do senador do Amazonas, foi para elogiar.